Então vamos lá, eu comecei na década de 90. Eu tinha, na verdade, eu tinha 16, 15 anos de idade, na cidade de Sousa, na Paraíba, sertão da Paraíba, sou sousense. E a minha vontade sempre foi de adentrar a uma rádio, conhecer, desde criança. A gente ouvindo rádio, porque você sabe que naquela época não existia WhatsApp, não existia rede social, e televisão e rádio pra gente, naquela época, sempre foi uma diversão, um entretenimento, né? E desde criança eu sempre gostei de ouvir rádio, né? Para dormir e ao acordar. Até mesmo na hora do almoço, no café da manhã, é um vício, é algo que você tem e leva para sempre consigo, né? E o que é que acontece? Eu criança tinha essa vontade de conhecer rádio, e perto lá onde eu morava, lá em Sousa, existia um comunicador jovem, chamado Luciano Fernandes. Vou tentar resumir. E ele, vizinho nosso, a mãe dele muito amiga da minha, ele trabalhava numa rádio chamada Rádio Jornal de Sousa, do Grupo Gadelha. Você já ouviu falar, Bulhões? Senador. Isso, senador. Gadelha. Isso, na época era o pai da família toda, né? O patriarca, chamado Seu Gadelha, se eu não me engano a memória, falha a memória, não lembro agora o primeiro nome dele. Mas aí eu tinha vontade de conhecer rádio, e pequenininho, curioso, escutava música, aquele cara falando, e do lado lá de casa, na vizinha, tinha um cara comunicador, radialista. Isso para mim era um astro, um cara desse, né? E um dia desses, ele trabalhando pela manhã, fazendo o programa na Rádio Jornal AM, a mãe dele precisou de alguém para ir deixar a merenda dele, um lanche. E eu me habilitei, eu falei, por que não? Eu acho que nessa época eu tinha uns 14, 15 anos de idade. Já tinha sua voz marcante, Léo? Não. E daqui a pouquinho eu vou contar uma que meu pai fez comigo, que eu vou te contar, que Deus o tenha. Seu Luiz, conhecido como Nequinho. E aí eu peguei essa merenda, esse lanche, né? E me habilitei. Vou deixar lá na rádio, porque aí é meu ingresso, né? É meu ingresso para entrar no estúdio. E assim eu fiz, né? Peguei lá muito contente, me arrumei todo animado, e fui deixar o lanche do Luciano Fernandes, grande comunicador que ainda está lá na cidade de Sousa. Entrei no rádio e fiquei encantado. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o ar-condicionado. Que coisa maravilhosa. Uau, nos anos 90, No Alto né? Sertão da Paraíba, Nos anos 90. nos anos 90. 40 graus na sombra, hein? Já pensou? Salinha fria. Fria, Nossa. carpete para todo lado, uma acústica. Quando eu entrei, fechei a porta, entrei no estúdio mesmo, fechei a porta, bateu aquele vácuo, quase que eu fico surdo. Fechou e eu, nossa, dá para dormir aqui, dá para morar nesse lugar. E daí, curioso, e comecei a observar ele fazendo o programa dele. Ele tinha uma coisa o programa dele era um programa de disc jockey, e muito animado, muito, sabe, irreverente, né? Ele era bem comunicativo com os ouvintes, ele tirava os sapatos e trabalhava descalço. Eu acho que ele aprendeu com o Luiz Caldas, alguma coisa assim, né? Porque o Luiz Caldas só fazia show descalço. Show descalço. E daí eu vi aquilo e fiquei encantado. Eu falei, cara, eu quero ser um cara desse aí. O tempo foi passando, eu fui virando barata, pulga de rádio, ao ponto de alguns diretores de rádio chegarem e me disserem, olha, Léo, você é pequeno, você é uma criança, aqui o sindicato pode chegar e pode complicar para a gente, né? A Justiça do Trabalho, né? É uma criança, e aí podia ser que eles estivessem me usando para trabalhar e eu sem idade para isso, né? Com o tempo, eu fui fazendo amizade com os comunicadores, fui crescendo e tudo, e um dia desses me aproveitaram para tirar uma folga de alguém só para tocar música. E na época era disco, cartucho. Bulhões lembra muito disso, cartucho, que hoje em dia é tudo no computador, mas antigamente era cartucho, Era cartucho, fita, cassete. Depois que veio Isso. Lá, O MD, né? O MD. E daí o que é que acontece? As oportunidades foram chegando e, graças a Deus, tem toda uma trajetória de lá para cá, mas foi dessa forma. Através de um cara que morava pertinho lá de casa, um comunicador, que me despertou, eu já gostava me despertou o interesse por rádio, eu me apaixonei, foi amor à primeira vista, e de lá para cá foram muitas rádios até chegar aqui em Juazeiro do Norte.